abra sua Bíblia novamente no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler agora do verso 39 até o verso 45 e vamos conversar sobre o seguinte tema. O Salvador também teve uma mãe. O Salvador também teve uma mãe. Já de Lucas, capítulo 1, só que agora do verso 39 até o verso 45. Você que está conosco através da internet também, sinta-se homenageada e abençoada em nome de Jesus e pode acompanhar a leitura também. Naqueles dias, Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. E entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Mas, por que me acontece isto, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que ouviu o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Oremos. Deus, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá a todos nós, já da tenra idade até a idade mais avançada, todos nós podemos celebrar ao Senhor alegremente, podemos adorar ao Senhor com os corações cheios de satisfação. Ó Deus, é uma alegria muito grande, é uma honra muito grande, é um privilégio muito grande. Nós temos o Senhor como nosso Deus, como nosso amigo. Agora, Deus, nós precisamos que o Senhor fale aos nossos corações. Por isso nos entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Salvador também teve uma mãe. Meus queridos, algum dia, você já parou para pensar onde nós estaríamos se Jesus não tivesse nascido? As coisas acontecem de uma forma muito simples na vida da gente, né? E muitas das vezes a simplicidade dos acontecimentos tiram de nós a relação com a beleza, com o brilho, com o significado, com a relevância. Nós vivemos numa época de muita velocidade, em todos os níveis, né, das relações humanas. Hoje, por exemplo, nós levantamos para vir para cá, enquanto estávamos preparando o café, por volta de 6h, 6h15 da manhã, eu liguei a TV, né? E estava passando uma reportagem sobre uma situação muito delicada, muito difícil. Eu não prestei muito bem atenção no local, né? Os irmãos, obviamente, já devem estar cientes, né, do local. Um tio e um sobrinho, se eu não estou equivocado, que adentraram a um supermercado para pegar alguma coisa, né, porque estavam com fome. E aconteceu uma situação muito delicada, né? Parece-me que algumas pessoas ali, né, entregaram eles a outros elementos e, infelizmente, eles foram, digamos assim, sacrificados, né? 6h da manhã. E eu falei com a minha esposa, a gente amanhece com isso, né? A gente amanhece com essa tensão, com essa questão. Mas, por outro lado, irmãos, o que eu vou falar não é novidade, os irmãos sabem bem disso, desde que tenham prestado atenção. Esse fato não ocorreu hoje de manhã e essa notícia não é inédita. As coisas se repetem. Elas se repetem a uma velocidade tão significativa que o impacto que ela tem sobre a gente é como se tivesse acabado de acontecer. É como se a gente estivesse ali naquele ambiente.
O que significa isso? Significa que quanto mais perto você está da informação, mais envolvimento emocional com o fato a gente tem. Logo, quanto mais distante você está, mais rarefeita fica a relação, obviamente, fica também a relação emocional com o fato. A gente está falando de um fato que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Mais de 2000 anos atrás. Em um primeiro momento, nós corremos o risco de ler o texto e simplesmente ele ser para a gente uma informação literária. Apenas um registro que está dentro de um ambiente que a gente chama de palavra de Deus. E aí, a gente precisaria, a partir da gente, a partir da nossa nova realidade, da nossa nova vida, dos nossos novos valores, das nossas novas emoções e da potencialidade do amor que agora existe em nós, partindo de nós, fazer a pergunta: o que aconteceria conosco se o Salvador não tivesse nascido? Fazendo esse exercício a partir de nós, mesmo estando distante do fato, nós podemos e devemos desenvolver um impacto muito forte do significado desta narrativa, desse fato histórico em nossa vida e na vida da humanidade. No primeiro momento, que eu posso dizer para você é que se o Salvador não tivesse nascido, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos em nós o que temos hoje: alegria, paz, as orientações que nós temos todos os dias, os valores que temos todos os dias. Por exemplo, a família, que não obstante está sendo muito combatida pela mídia, mas para a igreja ela ainda continua sendo um valor extremo e importante do reino de Deus. Muito provavelmente a humanidade já teria sucumbido. Muito provavelmente as coisas estariam muito pior. Então, o nascimento do Salvador não é apenas alguma coisa que tenha significado e importância exclusivamente para aqueles que um dia ouviram a palavra do Evangelho, levantaram as mãos e aceitaram Cristo como Salvador, passaram pelo batismo e se tornaram membro de uma igreja. Absolutamente. É claro que isso é muito importante, não tenha dúvida disso. Todos nós experimentamos isso de alguma forma, mas eu queria que vocês entendessem, a partir de nós, que o nascimento do Salvador tem uma dimensão universal. Se o Salvador não tivesse nascido, os problemas que temos hoje na economia seriam muito piores. O problema que temos hoje na saúde seria muito pior. Na educação, muito pior. Porque nós não teríamos nenhuma referência de valor absoluto. E aí cada um ia fazer o que quisesse. E a vida ia se tornar muito mais relativa do que para alguns hoje ela é. Porque a ausência de valor absoluto significa a ausência de direção da vida e a presença de um hecatombe, a presença de problemas, numa proporção inimaginável e totalmente incapaz de serem controlados. Então, o nascimento do Salvador não é apenas alguma coisa direcionada para, e exclusivamente, nós que aceitamos Cristo como Salvador. É alguma coisa que aponta para a solução da humanidade. Alguma coisa que aponta para a salvação das pessoas, obviamente. Mas é alguma coisa que aponta para a direção correta para onde a humanidade deveria estar indo. Por isso, nós precisamos pensar seriamente sobre isso. E precisamos pensar muito seriamente também a respeito do meio pelo qual o Salvador veio ao mundo. Eu disse anteriormente, na leitura devocional, que o que Deus faz, Ele não faz exclusivamente e isento da relação com a humanidade. Veja, irmãos, a gente está falando do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos céus e da terra, daquele que é capaz de fazer coisas que nós nem imaginamos apenas com um pensamento. Não há absolutamente nada, nem ninguém, em lugar nenhum do universo que seja mais poderoso do que Ele. Não há, absolutamente. E é um poder tão absurdamente enorme
que ultrapassa os limites da nossa compreensão e da capacidade de absorvê-lo. A gente está falando de Deus. Então seria muito fácil para ele vir até a terra de uma maneira completamente diferente. Imagina, por exemplo, de repente, há um israelita caminhando lá por Israel, e aí dobra uma esquina e bate de frente com o Salvador. De onde você veio? Do céu. Para ele seria fácil fazer isso. Muito fácil fazer isso. Muito fácil. Extremamente fácil. Mas, como Deus não nos criou para que nós não estivéssemos envolvidos no seu amor e na relação com o seu poder, com a sua capacidade de criar, né, e tornar possível todas as coisas, ele usou o método natural. O método natural, que é o método da humanidade. Ele usou uma mulher. Maria. E é muito bonito o relato. O anjo Gabriel, ele vai até Maria, conversa com ela e diz: Maria, você foi escolhida. Há uma coisa interessante aqui, irmãos, muito interessante. O anjo Gabriel, que foi a Maria, é o mesmo anjo que vai a Zacarias anteriormente. No início do Evangelho de Lucas você vai ver isso. Vai a Zacarias e fala com Zacarias que as orações de Zacarias, esposo de Isabel, sacerdote, iria ter um filho, sendo ela estéril. E que esse filho deveria se chamar João. Mas o que eu quero destacar para os irmãos é quem é esse anjo. Para que a gente consiga entender a importância do significado da comunicação dele com Maria. Quando ele está conversando com Zacarias já idoso, sua esposa estéril, Zacarias faz uma pergunta para o anjo: como é que pode isso? Como pode uma coisa dessa? E aí, olha o que o anjo fala para Zacarias no versículo 19 do capítulo 1. Zacarias, presta atenção, você sabe quem eu sou? Você tem noção de com quem você está falando? Ele diz: eu sou Gabriel e sempre estou diante de Deus. É uma classe de anjo especial. Uma classe de anjo especial. Eu sempre estou diante de Deus. E eu vim aqui porque Deus me mandou vir aqui. Depois eu vou voltar para onde Deus está e vou ficar novamente diante de Deus. É esse anjo de uma classe muito especial que vem falar também com Maria. Que vem também falar com ela. A diferença da história é que no final da conversa do anjo com Maria, a gente viu aqui na leitura devocional, Maria diz: tudo bem, estou à disposição do Senhor, seja feita a vontade dele, a serva do Senhor está aqui. Zacarias, porque duvidou, ficou mudo. O anjo falou: rapaz, presta atenção. Para você entender a relevância da nossa conversa e a importância desse encontro, como você duvidou, você vai ficar mudo até que teu filho nasça. Até que seu filho nasça. Quando João nasce, há uma discussão familiar e os vizinhos acabam entrando também, porque todo israelita é naturalmente, uma pessoa extensamente comunitária, todo mundo dá opinião. Todo mundo, os vizinhos, amigos e tal. Qual o nome do garoto? Qual o nome do garoto? Qual o nome do garoto? Isabel fala: João. Não, João não, esquece João. Vamos botar o nome do pai e tal, porque tem que ser o nome da família e tal. Chama o pai. Pega uma placa, escreve João. E aí a língua dele solta, ele começa a falar e a glorificar a Deus. Esse anjo que vai falar com Maria
O que significa isso? Não significa, irmãos, pura e simplesmente uma comunicação. Olha, eu vim trazer um recado de Deus para você. Porque quando o anjo fala com ela, e ela diz, olha só, eu não conheço o homem. A virtude do Todo-Poderoso está vindo sobre você. Irmãos, entendam uma coisa. Entendam uma coisa. O que esse anjo faz, quando ele chega para Maria, não é apenas trazer uma comunicação, é trazer a graça de Deus sobre a vida daquela mulher. É trazer o meio através do qual ela seria alcançada pelo poder de Deus. O que esse anjo traz é a glória de Deus na vida dessa mulher. Traz um significado para a relação dela com Deus. Traz uma relevância para o papel dela na história da humanidade. Traz, mais uma vez, a confirmação de que um milagre da vida não acontece, é absolutamente impossível de acontecer se não houver relação da graça de Deus com a capacidade de uma mulher de gerar um filho. Não há a menor possibilidade. O que todas vocês experimentaram, algumas estão experimentando e outras vão experimentar, é exatamente isso. É a comunicação da graça, é a extensão do poder, é a manifestação da glória, é a confirmação da relação do Todo-Poderoso com a capacidade que todas vocês têm de gerar uma criança. Se isso não for maravilhosamente fantástico e absolutamente incrível, nada mais tem significado no mundo. Ser mãe é fazer parte do milagre da vida. É confirmar uma relação graciosa com Deus. É tornar possível a presença da vida na história da humanidade. Há toda uma coisa belíssima aqui. Há toda uma coisa divina aqui. Há toda uma coisa graciosa aqui. Maria é agraciada por Deus e imediatamente ela corre para visitar sua prima. Só que sua prima já estava grávida. E aí, quando ela chega para contar a novidade, ela chega para contar, né, a bênção que ela recebeu, de fato, irmãos, se confirma o significado da bênção de Deus na vida daquelas duas mulheres. Eu não sou mãe, obviamente. Eu não sou mãe, obviamente, né? Talvez eu consiga entender um pouco, por empatia, o que significa na vida de uma mãe quando, no período de gestação, a criança começa a se mexer. Quando ela estica a perninha, e aí, né, você vê o balançar, né? Eu fico tentando imaginar o que acontece no coração de uma mulher quando isso, né, de fato, se manifesta. Possivelmente um misto de emoções inexplicável, incapaz de ser dito pelas palavras. Eu fico tentando imaginar, isso deve ser absolutamente maravilhoso. Maria experimentou isso também. Isabel experimentou isso também de uma forma muito especial no momento da visita de Maria. E quando Maria chega e fala, minha prima, eu vim te visitar, a criança que estava em Isabel, ela salta. Ela salta. E não é uma contração pura e simplesmente. Isabel identifica o motivo daquele salto. Ela diz o seguinte, o meu filho ficou alegre. Ele ficou alegre, porque a mãe do meu Senhor veio me visitar.
É como se houvesse uma possibilidade, né, de comunicação entre Jesus e João Batista, ainda no período da gestação. Eu fui agraciado pela presença da mãe do Salvador. Ele está alegre, ele está feliz. E é interessante, irmãos, que o texto diz que Maria foi, a partir daquele momento, cheia do Espírito Santo. Quando o anjo vai visitar Zacarias, vai falar a respeito do nascimento de João, ele diz o seguinte: ele será um homem cheio do Espírito Santo. Ele será um homem cheio do Espírito Santo. Ele vai diante do Salvador. O Espírito de Deus vai estar com ele. Ele precisa ter algumas características específicas para ser identificado como aquele que vai diante do Salvador. Ele será nazireu, não vai cortar cabelo, não vai ter bebida forte na boca dele, etc. e tal. E aí, quando Maria visita Isabel, se concretiza a palavra do anjo, porque Isabel, ela recebe o Espírito Santo e a criança passa a ser, então, cheia do Espírito Santo desde o ventre da mãe dela. Há algumas questões muito sérias aqui. A primeira é: toda gestação é uma gestação para a construção da felicidade. Toda gestação é uma gestação para a construção da felicidade. Por mais difícil que seja a vida, por mais dura que seja a caminhada, por mais obstáculos que a família possa ter, o que de certa forma motiva a alegria é o fato de saber que aquela mãe já leva com ela um elemento motivador da alegria. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, né, cujo caminho da gestação não foi um caminho que nós entendemos como sendo o caminho correto. E aí a preocupação, o que vai ser, como é que vão comentar, o que vão falar e tal, né? E aí a criança nasce. A criança nasce. E tudo muda. Tudo muda, tudo se transforma. Aquilo que era antes uma preocupação já não é mais. A beleza da vida aflorou. Agora é só alegria, é contentamento para a mãe, para a avó, para o avô, né? Para o pai, para todo mundo. Essa capacidade de transformar preocupação em satisfação, ela é uma característica da gestação. Porque a gestação é o elemento que promove a alegria. Promove a alegria. A segunda coisa extremamente importante, irmãos, e muito significativa, se deve ao fato da gestação ser uma gestação para um objetivo específico. Eu me lembro que uma vez conversando com um amigo meu, isso de uma forma muito particular, né, se aplica a nós cristãos, conversando com um amigo meu sobre isso, sobre, né, ter filhos. E aí ele me falou: Eduardo, eu acho que nós cristãos precisamos entender uma coisa muito importante. Muito importante. Os nossos filhos são nos dados por Deus. É Deus quem nos dá. Veja bem, Isabel era estéril. Ela não tinha a menor possibilidade de ter filho. Deus deu. E já numa idade avançada. Então, eles são bênção do Senhor. Eles são nos dados por Deus. Se eles são dados para a gente por Deus, então eles são de Deus. E são dados para a gente cuidar. O que a gente precisa entender é que o Senhor nos deu filhos e filhas para que nós os encaminhemos para o cumprimento da vontade de Deus. Muitos pais, de uma forma muito sincera, muito honesta, passam a vida toda lutando para que os seus filhos sejam grandes homens e grandes mulheres, médicos, engenheiros, advogados, psicólogos e vai por aí afora. Não existe erro nenhum nisso. Absolutamente nenhum erro nisso.
Isso significa que todos nós, queremos o melhor para os nossos filhos, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas, o que nós precisamos perguntar para Deus é se Deus quer que ele seja um engenheiro, se Deus quer que ele seja um advogado. E se Deus quiser, de que forma ele pode servir Deus no direito, na medicina, na educação, porque nós criamos filhos para Deus. E, irmãos, não existe situação mais segura do que colocarmos os nossos filhos nas mãos de Deus. Por que eu falo isso? Porque se você caminhar um pouquinho mais no capítulo 2, você vai ver uma história muito bonita de um personagem chamado Simeão. Quem era Simeão? Era um profeta, era um sacerdote. E Simeão recebeu uma promessa muito bonita de Deus, de que ele não morreria sem ver o Salvador, sem segurar o Salvador. O Salvador nasce. Simeão, então, é levado pelo Espírito Santo até onde Jesus estava. Quando ele encontra o Salvador e ele pega o Salvador nos braços, ele fica extremamente alegre, ele fica extremamente feliz, e ele profetiza, e ele diz, essa criança veio como uma base que vai dividir a história da humanidade. Veio para a salvação, veio para construções. E aí ele olha para Maria e diz o seguinte: Maria, Maria, uma espada vai atravessar o seu coração. Uma espada vai atravessar o seu coração. Quando o anjo está falando com Maria, ele diz o seguinte: ele vai ser o salvador do mundo. Ele veio para isso, para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a humanidade fosse salva. E Simeão profetiza: Maria, uma espada vai atravessar o seu coração. Meus queridos, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados para que a vontade de Deus se cumpra na vida dos nossos filhos. Mãe, você precisa estar preparada para que a vontade de Deus se cumpra na vida dos seus filhos. Por quê? Porque a vontade de Deus não acontece no vácuo, não acontece no limbo, acontece nessa história, nesta terra, cheia de crueldade, de maldade, de perversidade. E muitas das vezes, o preço que vocês pagam pela fidelidade e pelo amor a Deus é um preço muito difícil. Muito difícil. Às vezes a gente conversa com pessoas, com casais. Eu trabalhei muito tempo com casais lá na PIB de São Gonçalo. A gente escuta dos casais, principalmente os mais recém-casados, Eu já escutei muito isso. Eu não quero ter filhos. Eu não quero ter filhos. Eu não quero. Para sofrer? Para chorar? Para correr o risco? Eu nunca consegui entender isso, não, Porque se você parte do pressuposto de que você vai ter filho para sofrer, você já está sofrendo. O pré-julgamento é muito delicado, já dá uma direção lamentável para essa neocriança. Mas o que Simeão estava falando você vai sofrer, Maria, porque ele vai passar por um processo muito doloroso para cumprir a vontade de Deus. Mas, se a história parasse aqui, irmãos, talvez nós falássemos como algumas pessoas: então eu vou ter filho para cumprir a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que as consequências adversas à minha gestação, aos meus objetivos, se apresentem e eu vou sofrer. Não é por aí. Não é por aí.
Se nós nos lembrarmos, e nós vamos nos lembrar com muita facilidade, o que acontece depois do sacrifício de Jesus é a concretização do plano de Deus na vida de um filho de uma mulher. Nasce, passa pelo que precisa passar, entra num estado de óbito e ressuscita. Mas, o maior significado não está na ressurreição, não obstante ela ser absolutamente fantástica. Não obstante ela ser absolutamente fantástica. O maior de todos os significados está na posição de Jesus após a ressurreição. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ninguém agora consegue me alcançar. Tudo agora é meu. Tudo agora me pertence. Eu julgo todas as coisas e o meu julgamento é perfeito, é correto. O meu Senhor entregou nas minhas mãos toda a história da humanidade. O que significa isso? Significa que na sua vida, por mais que você esteja passando por dificuldade, lutas com os seus filhos, se você entregar os seus filhos nas mãos de Deus, o resultado sempre será o melhor. Sempre será o melhor. Ah, pastor, eu gostaria que meu filho fosse um médico. Amém. Entrega seu filho na mão de Deus. Ele vai ser médico. Talvez ele passe pelas dificuldades, não? Que a saúde apresenta para a medicina, mas com certeza ele pode vir a ser o melhor médico do país. O melhor médico que essa humanidade já teve. Porque a história da gente não se esgota com o problema. Ela continua com a vitória. Ela continua com a vitória. Talvez você esteja hoje sofrendo um pouquinho pelas dificuldades da vida, pela situação do seu filho. Uma doencinha, uma limitação. Mas olha para essa mulher, olha para Maria, que mesmo tendo sofrido o que sofreu, ela conseguiu resgatar dos sofrimentos o seu filho através da ressurreição, que se tornou o nosso Salvador. Talvez o seu filho se torne um grande médico, um grande advogado, um grande educador e possa abençoar muitas pessoas. Então não desista, não desanime, mas entrega seus filhos nas mãos de Jesus. Entrega suas filhas nas mãos de Jesus. Porque, meu querido, a vitória se constrói no processo, mas se concretiza no fim da tribulação. Lembra? O choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. Amém? Deus abençoe todas as mãezinhas queridas mais uma vez, né, que estão aqui, que hoje representam a Maria, a mãe do Salvador, aquela que gerou vida e vida em abundância, bem como abençoe todas as mães que estão ao alcance da nossa voz. Vamos celebrar a Deus, grupo de louvor.